Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, falando das etapas da revelação, o nosso catecismo começa falando da aliança com Noé. Vimos que com Babel, a narrativa da Torre de Babel, a unidade do gênero humano parece se desfazer. Na verdade, o pecado leva a tantos nacionalismos, a tantas separações que acabam brigando entre si, acabam discutindo entre si. Mas Deus não desiste do povo, Deus não desiste da humanidade, Ele procura, antes de tudo, salvar a humanidade, interferindo nas suas diversas partes. Então Deus age não apenas no povo da Bíblia, age em todos os povos, né? Então a aliança feita com Noé depois do dilúvio, ela exprime bem essa ideia, essa economia divina para com todas as nações, ou seja, com os homens agrupados segundo o seu país, a sua língua, a sua família, a sua nação. Nós chegamos ao parágrafo número 57 do nosso catecismo. Existe, então, uma ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações. É assim que funciona a humanidade. E essa pluralidade deveria ser um antídoto contra o orgulho de uma humanidade que se une no mal, que tem uma unanimidade, sobretudo, na perversidade, e que gostaria de construir por si mesma, à maneira de Babel, uma unidade. Falamos no último programa que Babel, a Torre de Babel, ela certamente se inspira nos chamados zigurats, que eram torres enormes, construídas sobretudo pelos povos da Mesopotâmia e outros mais ali do Oriente, em que a ideia era que a divindade habitasse nos lugares altos, e quanto mais alto, mais próximo da divindade, de tal maneira que era no topo dessas torres, cheias de escadas, né, que se cultuava os diversos deuses, as diversas divindades. Então a Torre de Babel mostra que esse esforço de querer construir esse caminho para Deus com esse esforço humano é um caminho fadado ao insucesso. Ao contrário, é Deus que vem ao nosso encontro. Porque, afinal de contas, devido ao pecado, existe o politeísmo, a crença em vários deuses, e, inclusive, o culto a diversos deuses. E ainda mais, existe a idolatria da nação e do chefe. Quantas vezes nós vemos ao longo da história que o chefe de Estado, basta pensar o faraó do Egito, era uma verdadeira divindade caminhando sobre a terra. Nos nossos dias, talvez essa realidade não seja expressa de maneira tão crua, tão aberta, mas muitas vezes é isso que acontece. Existem certos chefes de Estado, certas autoridades que se consideram verdadeiros deuses. Aliás, a gente brinca, inclusive, que as pessoas que progridem muito no caminho da ciência, nos seus estudos, se acham intocáveis. Se fala nos PhDeuses, em vez de simplesmente PhDs, né? O nome filósofos doctor, título de doutorado típico da região dos Estados Unidos. Mas as pessoas que fazem o seu doutorado muitas vezes acham que estão acima do bem e do mal, né? Então existe a idolatria da nação, existe a idolatria do chefe da nação, e tudo isso é uma contínua ameaça de perversão pagã dessa primeira economia, que ainda era provisória. Lembrando que economia não tem nada a ver com finanças, economia é tudo que Deus faz, é a maneira como Deus se revela e Deus cuida e Deus salva num determinado momento da história. E aí chegamos ao parágrafo número 58.
A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações. Bom ter isso presente. Para aqueles que não ouviram falar do Evangelho, para aqueles que não entraram para fazer parte na aliança bíblica, a aliança que Deus propõe ao povo da Bíblia, a aliança com Noé, que é uma aliança cósmica, feita com todo ser vivo, ela continua em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. Quando o Evangelho for proclamado finalmente a todos os povos, tribos, línguas e nações, já não haverá mais necessidade desta aliança provisória, porque a nova e eterna aliança poderá ser estendida a todos. E é por isso que a Bíblia ela tem em grande consideração homens e mulheres pagãos das nações, portanto, mas que passaram a fazer parte da história do próprio povo de Deus, ou que se tornaram modelos de santidade e de serviço ao Deus único e verdadeiro, né? Vejamos, por exemplo, Abel. Abel é chamado de o justo. Abel, filho de Adão e Eva. Abel não era membro do povo judaico. Está lá nos primórdios. Mas, vindo para o tempo da Bíblia, acho que todos já ouvimos falar no rei Melquisedeque, rei de Salém. Era uma figura misteriosa, a quem o próprio Abraão paga o dízimo, que oferece sacrifício de pão e vinho, e uma figura que desaparece, da mesma maneira que apareceu, sem saber a sua, sem que a Bíblia diga a sua genealogia, e séculos mais tarde, a carta aos Hebreus vai usar essa figura desse rei sacerdote, rei de Salém ou de Jerusalém, isso muito antes de Jerusalém ser parte da terra do povo hebraico, né? Melquisedeque se torna a figura do sacerdócio de Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou melhor, a maneira de Melquisedeque. Melquisedeque era um pagão. Não era membro do povo da Bíblia. Noé, ou Daniel, ou Jó, que são figuras estrangeiras, digamos assim. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé. Lembremos-nos, por exemplo, da prostituta Raabe, né, que acolhe o povo, a embaixada de Josué, na conquista de Jericó. Então, eu tenho, inclusive, um livrinho muito sugestivo no nome Santos Pagãos da Bíblia. Uma série, então, desses personagens que, sem ser do povo eleito, se tornaram exemplos para o próprio povo de Deus e para nós hoje. Então, assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem ainda nesta aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos, como está em João, capítulo 11, versículo 53. Espero que esteja ficando claro essa progressividade, essa gradatividade no processo da revelação. Deus sempre dá um jeitinho de estar com o ser humano. Queremos agradecê-lo muito por isso e que nós sejamos abertos à nova e eterna aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.